boa tarde. Nesse momento a gente vai conversar um pouquinho sobre como tirar as crianças da caminha dos pais, uma tarefa que não é muito fácil, mas que é um desafio para muitos de nós. Esse tema foi sugerido por um de nossos seguidores, mas eu tenho recebido tantas mensagens que eu acabei perdendo o nome dele nesse contexto. Então, se você tá aí me vendo, eu já vou pedindo desculpas, mas acene, dê um comentário aí para que eu possa te notificar, te marcar aqui na nossa publicação dessa live de hoje. Porque foi você que pediu ajuda para resolver esse probleminha em casa da sua criança que está com dificuldade de dormir na própria caminha. Então, vamos começar a falar sobre isso? Esse é um tema que muitos de nós compartilhamos. Não é uma exceção à realidade de poucas famílias, né? E a gente precisa entender um pouco por que isso é tão comum, isso acontece. E aí nós, mamães, temos um pouquinho de culpa nisso, porque ao longo da gestação a gente cria um vínculo biológico e afetivo muito forte com os nossos pequenos, né? E daí quando eles nascem, a gente ainda leva um tempo para processar que esses corpos se dissociaram. Então, gradativamente a gente vai tendo essa compreensão dessa dissociação, que não é só física, mas também precisa se dissociar afetivamente também, para que a gente possa progressivamente promover a autonomia dos nossos pequenininhos, né? Porém, tem um outro fator importante. Às vezes a gente se sente inseguro, né? De deixar essa criança, esse bebê dormir sozinho no quarto ou até mesmo no berço, com medo de acontecer alguma coisa durante a madrugada, com o nosso sono pesado e a gente perder e não poder ajudar a criancinha a tempo. Então, há muita coisa que paira na nossa cabeça com relação a esse momento, né, de separação, que é um dos primeiros grandes momentos aí da nossa vida no exercício da maternidade e da paternidade. Mas vamos falar então sobre isso hoje, sobre esse desafio, sobre como pode ajudar. Vou agradecer a todos vocês que estão aí, entrando, acenando, dando joia, oi, muito obrigada por estar acompanhando. E se foi você que pediu essa live de hoje, me sinaliza para eu poder te agradecer. Tá bom? Então agora entendido por que isso acontece, né? As causas mais comuns que provocam essa situação. Vamos falar sobre uma outra pergunta muito comum. Quando é que eu devo tirar a minha criança da cama? Isso aí é uma pergunta bem difícil de a gente precisar. Não dá para dizer tem uma idade certa. Com 2 meses, com 1 ano, com 4 anos, né? Porque, como eu falei, é um processo gradativo de compreensão dessa desvinculação física, desvinculação afetiva, promoção da autonomia da criança, promoção da nossa própria segurança, para que essa criança possa dormir sozinha. Então, isso vai estar muito mais relacionado quando nós estivermos seguros dessa passagem, dessa necessidade de a criança passar a dormir sozinha na sua própria cama ou no seu próprio quartinho, especialmente no seu próprio quartinho, né? E aí a gente não pode deixar de mencionar que a criança dormir na cama tem impactos, né? Impactos tanto para a criança quanto para o casal. A gente não favorece essa criança romper um pouco esse vínculo e aí isso pode ficar um pouco simbiótico, um pouco confuso, definir algumas questões relacionadas aos papéis, aos vínculos e até mesmo não promover muito a autonomia e independência da criança. Então não é muito saudável a criança ficar nesse espaço por muito tempo. E para o casal especialmente, porque uma criança entre o casal compromete muito a vivência da conjugalidade, né, pessoal? Então a gente precisa ter cuidado. E aí, a gente também, para começar a pensar sobre como fazer isso, é importante que eu tenha consciência do porquê. Qual é a minha motivação para retirar essa criança da minha cama, do meu quarto e colocá-la para dormir na sua caminha, no seu quartinho? Eu preciso estar seguro, eu preciso ter certeza daquilo que eu quero.
porque eu vou precisar me fortalecer para poder passar por esse processo que às vezes é difícil para a criança, mas também para mim. Então, eu tendo consciência da minha motivação, do porquê eu quero levar a minha criança para o quarto dela, isso vai me dar uma maior segurança ao conduzir esse processo, né? Que a gente não pode esquecer que é gradativo, não vai ser de um dia para o outro que a criança vai passar a dormir na cama dela. Para aquelas que já estão dormindo no quarto ou na cama dos pais há um bom tempo, pode ser que ela tenha uma resistência maior a essa mudança, né? Então, a gente precisa ter paciência, precisa ser resiliente, não pode desistir nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, porque é um processo um pouquinho sofrido, tanto para a criança quanto para a gente. Sobre o quando, novamente, a gente só precisa lembrar que quanto mais tarde for essa passagem, mais difícil vai ser. E aí mais nós sofremos e a criança também sofre. Então vamos tentar regular isso aí, né, pessoal? Trabalhar um pouquinho a sua segurança emocional, seus vínculos familiares, para que você possa se fortalecer e conseguir fazer essa transição de uma maneira saudável para toda a família. Como é que a gente pode fazer? Vamos passar para algumas dicas então, porque a gente já sabe que é gradativo, que depende da minha segurança, depende da minha motivação. Agora, como materializar isso? Como fazer isso na prática? Vamos começar falando da hora de dormir. A gente precisa criar um ritual de sono. E muitas vezes, até para nós adultos, a gente tem perdido esse hábito do ritual. E o que seria esse ritual? É o momento de nos prepararmos para dormir. Isso é importante a gente falar, até porque alguns de nós desenvolvemos até problema de insônia por conta dessa nossa dificuldade em manter essa rotina pré-sono, né? A gente acaba se expondo a alguns elementos que nos despertam, ao invés de nos desacelerarem. Então, nesse ritual, a gente precisa começar a desacelerar a criança para que ela possa ir para a cama mais calma, tanto em termos físicos quanto em termos emocionais. Então, desacelera, faz atividades mais amenas, mais tranquilas, retire estímulos visuais que vão despertá-la, como games, internet, celular, televisão, né? Comece a fazer atividades mais próximas. Aproveita esse momento para criar um vínculo, né? Se aproximar do seu filho. Além disso, acompanha a escovação dos dentes, a troca da roupa, a organização da cama. Senta para conversar como foi o dia, dá algumas orientações sobre o dia de amanhã. Conta uma história para quem tem uma vivência espiritual, que seja o momento de fazer a sua oração, seus agradecimentos. E aí tudo isso já vai levando um bom tempo, né? Essa criança já foi desacelerando progressivamente. E aí, terminado esse ritual, vocês se encaminham lá para o quarto da criança, que é um outro ponto que a gente precisa prestar atenção. Esse quarto precisa ser um ambiente acolhedor e seguro. Então, se eu estou falando de um ambiente que não seja potencialmente estimulador e despertador, né? Logo, o quarto também não pode ser tão despertador, porque senão a criança, ao invés de querer dormir, ela vai ficar olhando luminosidade, calor, né? Então, como é que está o quarto da sua criança? Barulho também é importante. Tem que ser um ambiente seguro também do ponto de vista emocional. Tem crianças, às vezes, que ficam assombradas pelas sombras, né, da nossa casa. Então, observe, tenha um cuidado de se atentar a pequenos detalhes para que a imaginação da criança não vá se ampliando, né, com as imagens que ela possa estar vendo ou com os ruídos que ela possa estar escutando. Um outro ponto importante para a gente falar desse lugar acolhedor pode ser também os objetos transicionais que essa criança tem. E aí, durante a semana, eu vou falar para vocês sobre o que é o objeto transicional, que é algo muito importante no desenvolvimento infantil.
Então, essa criança, ela tá saindo do lugar da cama dos pais, onde ela tinha segurança, ela podia dormir tranquila, na consciência de que nada iria lhe acontecer, porque os pais estavam ali para protegê-la. Indo para o seu quarto, ela perdeu esse elemento de proteção. Quem é que agora protege ela, né? Então, existem alguns objetos que podem dar essa segurança para a criança. Um cobertor, um travesseiro específico com o cheiro dos pais, né? Muitas crianças gostam de ursinho, porque o ursinho ele pode materializar uma presença, mesmo que simbólica ali, ela dorme com aquilo, ela cria um vínculo, ela cria uma personalidade para aquele ursinho, para aquela boneca. Isso é importante, porque subjetivamente pode ser um certo lugar do pai ou da mãe ou de quem é que essa criança durma com ele, né? Então, crie esse ambiente agradável para que essa criança, depois de estar desacelerada, possa querer ir para o seu quarto. E aí, depois de terminar o ritual, o ambiente preparado, coloco a criança na cama, dou um beijinho e vou embora? Dar um beijinho é importante. Agora, seria importante também que nos primeiros dias a gente pudesse estar com essa criança nos primeiros minutos. Pode ser até que algumas crianças precisem da presença dos pais até elas pegarem no sono. Só que essas crianças que demandam essa presença da família, do pai, da mãe ou de outra figura, é importante que a gente não deite na cama com ela, não durma, porque senão eu não tô favorecendo essa dissociação, esse afastamento, né? O vínculo continua ali, forte, amarrado, eu só mudei o lugar. E eu não tô falando só do lugar quando eu falo dessa transição da cama para o quarto, né? Eu tô falando também de um rompimento, de um vínculo que vai favorecer a autonomia da criança. Então, o indicado é que você se sente nos pés da cama ou próximo à criança e possa estar ali tentando acalmá-la e criar, reforçar esse ambiente seguro para ela dormir. E sobre fazer carinho, eu posso fazer carinho? Você pode fazer carinho, mas o carinho não pode se constituir como a condição para essa criança dormir, porque senão ela vai se acostumar a só dormir se tiver carinho. E aí é a mesma coisa, né? O vínculo tá ali, presente de outra forma. Então dê um carinho, mas a criança precisa dormir sem ter tanto esse contato, para ela se sentir cada vez mais segura com relação a isso, né? E a segurança é outro fator que pode comprometer, por isso o ambiente precisa ser acolhedor. Por isso eu falei para vocês sobre as sombras e os ruídos, porque na hora de dormir, a gente falou semana passada, a criança leva para a cama uma série de elementos do seu dia, de vivências, de coisas talvez que ela não tenha resolvido, que podem se materializar ali nas suas fantasias, né? E aí muitas das nossas crianças, elas podem desenvolver um terror noturno, um medo, né? Cria a fantasia do monstro do armário e começa a ter medos, achar que tem um monstro, que tem um bicho, que tem um fantasma. E isso começar a ser um empecilho para ela querer ficar no quarto sozinha, dormindo. Então, precisamos observar esses medos. Talvez, às vezes, seja até bom a gente entrar um pouquinho na fantasia dessa criança para ajudá-la a enfrentar o medo e vencer esse medo junto. Então, não tem problema você enfrentar uma batalha contra um monstro do armário para mostrar para a criança que aquele monstro que estava ali não existe mais, que ele foi embora, né? Ela é uma forma também de ela se sentir protegida e saber que se algo acontecer de noite com ela, você vai estar ali para ajudá-la a enfrentar essa situação. E se acontecer, né, de madrugada ela acordar, sentir medo e ir para a sua cama, porque isso é muito comum, as crianças se levantarem e irem para a cama dos pais de madrugada. Aí, nesse momento, quando ela chegar, você pegue ela, acolha, compreenda o que ela está falando, escute o que ela está falando, mas conduza ela novamente para sua cama. Não é legal que você deixe ela dormir na sua cama pelo restante da noite. Por quê? Porque você quebrou um trabalho que você fez, né? Então, com muito cuidado, com muita atenção, carinho, você reconduz a criança para a caminha dela, vá lá, converse e reinicie esse processo. E aí, lembrando, não é de um dia para o outro que ela vai criar essa segurança. Por isso, a gente precisa ser muito resiliente. A gente precisa estar certo
daquilo que a gente está fazendo com a criança. Por isso eu comecei essa conversa perguntando por que você quer tirar o seu filho da sua cama, né? Porque quando você retoma a sua motivação vai ser o principal pilar para que você se mantenha naquela tarefa ali de educar a criança a dormir no seu quarto sozinho, né? Além de tudo isso, desse ambiente, desse quarto que você criou, desse clima de segurança, talvez também seja importante que você não preste atenção somente no momento da noite, do horário de dormir, né? Porque, como eu falei, às vezes a criança leva para a cama alguns temores, algumas inseguranças, alguns conflitos que foram criados durante o dia. Então, pode ser que a gente precise ter atenção também ao dia da criança, para que a gente possa promover um dia harmonioso, o máximo possível, não que vai ser perfeito o dia da criança, né? Mas que a gente tente diminuir as possibilidades de conflito, de intrigas, de briga, de punição, de situação de insegurança emocional que essa criança vai viver, para que ela não precise levar tudo isso para a noite. E quando isso acontecer durante o dia, que você resolva durante o dia com a criança. Não deixe ela virar à noite com esse sentimento ruim alimentando, né? Também você pode promover momentos coletivos em outros lugares, em outros tempos, que não necessariamente é hora de dormir. Porque a criança querer dormir com você significa que ela quer estar com você. Mas o que ela precisa compreender? Que a cama não é o único lugar para estar com você, tampouco o melhor lugar. Então, durante o dia, crie momentos para estar com essa criança, você e todo o resto da família, porque ela vai saber que naquele momento ali ela vai estar sozinha, mas que depois, amanhã, quando ela acordar, ela vai ter outras oportunidades de viver uma possibilidade de relação, de afeto, de troca, de diálogo com você, que não vai se limitar ao momento da cama, né? E pra gente encerrar, vale lembrar que a gente não precisa só insistir, né? A gente precisa validar o comportamento da criança quando ela me dá aquilo que eu quero. Então, se ela dormiu na caminha, amanhã, na hora de acordar, vá lá, acorde a criança, dê um beijo, dê um bom dia, parabenize, porque ela ficou a noite toda na cama, que ela está crescendo, que ela está ficando autônoma, né? Que você ficou feliz com isso. De repente, você pode dizer, agora a gente vai dar um passeio, porque você conseguiu, né, vencer esse desafio que a mamãe e o papai te propôs, né? Então, assim, essas são dicas básicas que a gente pode tentar seguir para ajudar a nossa criança a desenvolver essa autonomia, porque não é só tirar de um espaço para o outro, é ressignificar esse espaço e é ressignificar a vivência que a criança está tendo com a família e com aquelas figuras parentais com as quais ela dividia o leito. Então, era essa a temática e as dicas que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Espero que eu possa ter contribuído com todos vocês que estão passando por essa dificuldade, né? Não que não seja muito gostoso dormir com aquele cheirinho coladinho, levando pontapés a noite toda, sendo empurrado a noite toda. Isso realmente é muito gostoso, mas para a saúde de todo mundo isso precisa ser temporário, precisa acabar. E aí, tomara que o nosso amigo que pediu essa conversa tenha ouvido aqui esse nosso bate-papo. Se não, o vídeo vai continuar aí nas nossas histórias e durante 24 horas disponível para que vocês possam assistir quando tiverem tempo ou com mais calma, tá certo? Eu tô tentando postar no YouTube, mas eu não sou dessa geração mais atual tecnológica, né, gente? Então ainda estou aprendendo a fazer algumas coisas. Logo, logo, eu espero conseguir levar todos os nossos vídeos da live pro YouTube, para que eles possam ficar lá ilimitadamente, para que vocês possam rever quando quiserem. Tá certo? Para semana que vem eu ainda não tenho um tema, então se você quiser sugerir alguma coisa, se você tiver com alguma dúvida, se você quiser ajuda em alguma situação, mande pra gente. O nosso foco aqui é ajudar os pais,
nos desafios cotidianos com as crianças. Então, pode mandar a sua dúvida que a gente vai tentar te ajudar na medida do possível. Agradeço pelas mensagens que eu recebi durante toda a semana, recebi muita coisa, muitas dúvidas, estou respondendo a todos vocês devagar, mas sempre. E aí, se você também quiser fazer perguntas no privado, pode fazer, que eu tenho tentado interagir e responder e ajudar vocês da melhor forma possível, porque esse é o objetivo maior desse nosso espaço digital, né? Aqui não nos importa muito a quantidade de seguidores, importa mesmo a qualidade das trocas que a gente vem fazendo ao longo dos dias, desde que a gente começou a se conhecer. Tá certo? Então, por hoje é isso. Tenha uma boa tarde, um bom restante de semana, um bom final de semana e até semana que vem. A data da nossa live, horário e tema, semana que vem eu encaminho aqui no nosso feed para que você possa acompanhar, tá certo? Um beijo e até semana que vem.